Olá, tudo bom? Mais uma aula do nosso curso pré-ENEM, chegando dessa vez para falar dos gêneros textuais. Assunto sobre o qual, na realidade, a gente já tem falado desde a primeira aula, em que a gente começou a falar sobre interpretação de texto, a importância da interpretação de texto para o Enem. A gente falou sobre a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a associação da imagem, a palavra. Então, a gente já tem conversado sobre essa necessidade de interpretação dos mais variados tipos de textos quando a gente está fazendo a prova do Enem, porque, né, como a gente sabe, a prova do Enem não é uma prova de gramática, ela é uma prova de linguagens, ou seja, eles querem verificar como a gente lê, quão bem a gente lê, o que a gente entende, como a gente se comunica. E aí a gente chega nesse ponto crucial, que são os gêneros textuais, que vocês tenham certeza de que vão cair na prova de vocês. Na realidade, gente, assim, questões de gêneros textuais podem esperar mais de uma, tá? Questões, inclusive, com gêneros repetidos. É por isso que aqui no nosso curso a gente vai dividir essa aula sobre gêneros em duas. Para quê? Para que a gente consiga falar sobre os gêneros literários e que a gente consiga falar dos gêneros não literários. Começando, então, por essa aula de hoje, que tem a ver com os gêneros não literários. O que isso quer dizer? O que é um gênero não literário? Basicamente, gente, é aquele gênero que não tem intenção artística, ok? É aquele texto que nós vamos encontrar que não foi feito para que a gente tivesse aí uma obra de arte. Mas são textos que têm uma determinada funcionalidade no nosso dia a dia. Então, vamos parar para pensar, tá? Pensa aí, pensa no caminho que você faz da sua casa para o mercado, da sua casa para a escola, da sua casa para a biblioteca, enfim, da sua casa para o trabalho. Quais são os textos que você encontra no caminho? São muitos. Você vai ver, por exemplo, outdoors, você vai ver, por exemplo, propagandas, você vai ver panfletos, você vai ver folhetos, você vai ver placas em estabelecimentos comerciais, né? Imagina que você vai, por exemplo, a uma sala de espera do dentista, o lugar mais agradável da face da terra, né, gente? Sala de espera do dentista. Aí você tá ali, folheando uma revista, você tá vendo uma notícia, você tá vendo uma propaganda. Ou seja, meus anjos, a gente tá o tempo inteiro lidando com o texto. A gente está o tempo inteiro lendo. E os gêneros textuais, né, que são essas estruturas que a gente tem, de modo geral, de organização de texto, são muitos. Não só eles já são muitos, como também eles se multiplicam, né? Então fica impossível. Se você parar e pensar assim, caramba, eu vou estudar gênero textual a partir de todos os textos que eu encontro. Visita. Ela já estava rondando, gente. Ela já estava rondando, ela está muito curiosa, né? Assim, essa aqui ela vai tirar, assim, ela vai acertar tudo na prova do Enem, na prova de linguagens, porque ela está aqui sempre, né? Mas aí o que acontece? A gente vai, portanto, a gente nunca vai conseguir fazer uma lista, né, de todos os gêneros textuais que existem. E a gente não vai conseguir fazer uma lista justamente porque são muitos e se multiplicam. Então, a gente vai entender, a partir de agora, como é que a gente faz para analisar um gênero textual e para a gente realizar as questões sobre gêneros. Lembrando que tem um aspecto importante aí. A gente também vai falar sobre os gêneros textuais não literários que tendem a mais cair no Enem, ok? Vamos dar uma olhada, então, aqui no material. Deixa eu abrir. Bom, vamos começar pensando no seguinte, ok? Vamos entender, né, gente, o que é que são os gêneros de uma maneira um pouquinho mais completa, tá? O que são os gêneros textuais? São todas as formas e estruturas possíveis para a construção de um texto. Então, aí você tem o horóscopo, você tem a receita, você tem a bula, você tem o cardápio, você tem o meme, né? E por aí vai. Então, os gêneros textuais, eles são uma verdadeira miscelânea. Diante disso, gente, é absolutamente impossível a gente estudar gênero por gênero. O que é que nós vamos fazer, portanto? Nós vamos levar em consideração 4 critérios. A forma, como é que esse texto ele aparece? A função, para que esse texto serve? O contexto, qual é o seu contexto de produção, né? E haver
como é que ele se espalha? Como é que as pessoas elas têm acesso a esse tipo de texto? A gente vai começar, então, olhando para esses quesitos, forma, função, contexto e veiculação, que são justamente as questões que o Enem vai trazer para a gente. De uma maneira ou de outra, tá? Isso é muito importante que eu diga, eu vou até parar aqui de compartilhar. De uma maneira ou de outra, o que vocês vão perceber? Que o Enem, ele está o tempo inteiro te perguntando exatamente isso, né? Para que esse texto serve? Quais são as características? Onde é que esse texto está sendo encontrado? Qual é o... Como é que a gente pode dizer assim? Qual é a estratégia que esse texto encontra para ele transmitir a sua mensagem? Então, gente, eu vou reafirmar muito, muito, muito. O nosso caderno de exercícios já está lá no nosso grupo do Telegram. E assim, façam, chama-se Gêneros Textuais 1, tá? Porque a gente ainda vai ter a próxima aula. Façam esses exercícios para vocês se acostumarem a fazer essa análise de forma, função, contexto e veiculação. A gente vai fazer um agora, rapidamente, com 2 textinhos, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Aqui, nós vamos encontrar o seguinte. Olha, eu trouxe para vocês, na verdade, 2 textos, tá bom? Um texto que é o gênero receita e o texto que é o gênero horóscopo. Vamos olhar primeiro para esse gênero aí, que é a receita que está do lado esquerdo da nossa tela. Ele diz assim, ó, temos aí uma listinha de ingredientes, nós temos aí uma cobertura, né, a validade, o rendimento, o preço. Então, vamos parar para pensar? Qual é a forma de uma receita? Como é que uma receita ela costuma aparecer? Basicamente, uma receita ela aparece através de listas de ingredientes e depois um modo de fazer, né? Qual é a função de uma receita? Ou seja, para que serve uma receita? Serve para você fazer uma comida, né? Qualquer receita ela vai servir para isso. Tudo bem? Qual é o contexto de uma receita? O contexto ele vai ser feito por pessoas que gostam de cozinhar, que têm essa tendência a cozinhar, pessoas que muitas vezes elas não têm essa habilidade por si mesmas, né? Pessoas que trabalham com isso. Qual é a veiculação da receita? Aí a gente vai ter os sites na internet, a gente vai ter as redes sociais, a gente vai ter os grupos especializados, nós teremos os livros, nós teremos as revistas que representam receitas. Se você olhar para o que está ao lado, que é o horóscopo, você vai ver que a gente também consegue fazer essa análise. Nesse caso aí, né, gente, eu trouxe para a gente o signo de Leão, não à toa, né? O que é um horóscopo, basicamente, né? Vamos observar, então, a partir dos nossos critérios. Primeiro, a forma, né? Como é que o horóscopo ele costuma aparecer? Bom, a gente tem aí a data do signo, né? O signo, ele é vigente, digamos assim, de que dia até que dia. Nós temos as características, nós temos algumas dicas, né? Que são dadas. Qual é a função de um horóscopo? Para que serve um horóscopo? Bom, as pessoas que usam o horóscopo de fato, né, que seguem o horóscopo de fato, elas estão fazendo isso por qual motivo? Elas querem ter uma espécie de autoconhecimento, elas querem tentar entender um pouco mais sobre si mesmas, né, e elas querem conseguir prever aquilo que como é que vai funcionar o dia delas, né, o que elas podem esperar. Qual é a função não, perdão, qual é a veiculação desse horóscopo? Revistas, sites especializados, redes sociais, né? Aplicativos. Existem aplicativos voltados para horóscopos. Então, meus chuchus, o que a gente vai perceber? Eu não espero que vocês simplesmente se ocupem, repito, tá? De tentar fazer uma lista. Não, a partir de agora eu vou fazer uma lista de tudo quanto é texto que eu já vi na minha vida e eu vou decorar. Não! Você precisa ter interpretação textual, né? Olhe para esses 4 critérios e aplica aquele texto em que você que está pedindo ali, né? Que está sendo colocado na sua frente. Gente, tem uma coisa que assim, eu preciso chamar muita atenção de vocês, tá? Os memes, ok? Meme é um gênero textual muito jovem. Meme é um gênero textual que está surgindo, que está aí explodindo. Em função de quê? Em função do advento da internet,
né? Então, se a gente tem aí a internet acontecendo, a gente está tendo essa multiplicação do meme. E o que ele é, afinal de contas, né? O meme está diretamente relacionado com a viralização. É todo tipo de texto que, de certa maneira, viraliza, né? E que, portanto, as pessoas conhecem de modo geral, faz essas pessoas rirem ao mesmo tempo que faz com que elas se identifiquem com aquilo que ele está dizendo, né? Então, assim, o meme, ele vai ter essa função do humor, mas ela também pode ter uma função crítica, né? O humor relacionado à crítica. São textos curtos, são textos que, de modo geral, eles aliam a linguagem verbal, a linguagem não verbal, ou seja, são textos híbridos. Muitas vezes eles vão levar em consideração nosso conhecimento de mundo, né? Qual é o contexto em que a gente vive, em que ele é produzido. Então, eu trouxe para vocês aqui um memezinho para a gente analisar, tá? Na verdade, assim, é aquela coisa muito típica, né? O meme a gente vai reconhecer a partir, justamente, do nosso conhecimento de mundo. Então, aqui você tem o quadro, né, da Santa Ceia, Jesus ali no meio, estão todos com som, e aí cada participante com a sua plaquinha, como se estivéssemos numa reunião online, né, bem tipo essa que a gente faz. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um meme chamado Ceia do Covid, né, justamente porque você tem essa intenção de fazer humor, você tem essa questão da veiculação rápida, da compreensão rápida, você tem a associação da imagem com a palavra, então você tem um texto híbrido, tá certo? Cuidado, prestem muita atenção, tá? Quando a gente está falando do meme de modo geral e do fato de ele poder aparecer na nossa prova, tá bom? Outra coisa importante é a gente diferenciar a charge do cartoon, tá? Porque, gente, a charge, os dois, na verdade, eles são muito confundidos, né? Porque nos dois a gente vai ter todo o acontecimento, toda a mensagem sendo passada a partir de uma imagem só. Mas qual é a diferença? A charge, ela se refere sempre a um acontecimento atual, ou seja, alguma coisa que de fato está acontecendo de modo relevante na nossa política, na nossa sociedade, na nossa economia e que está no meio do olho do furacão. Tá? Então, a charge, ela está relacionada à atualidade, aquele acontecimento que de fato está sendo discutido e que de fato faz parte das nossas vidas. Por outro lado, quando a gente fala do cartoon, nós temos temas que podem ser relevantes, temas que podem ser críticos também, temas humorísticos, mas que não se referem a algum acontecimento pontual da nossa atualidade que seja relevante para a sociedade. Tá bem? Muito cuidado com a diferença da charge para o cartoon. Vamos prosseguir então, gente, porque nós vamos chegar agora ao nosso ponto principal, né? Digamos assim, a gente vai falar agora do ponto mais importante dos gêneros textuais. Olha só, aqui, meus anjos, nós vamos ter o seguinte, deixa eu só arrumar aqui a minha tela de compartilhamento. Pronto. Aqui, nós vamos ter o seguinte, olha só, cuidado com esses dois gêneros, que são os gêneros jornalístico e publicitário. Por quê? Gente, isso vai cair na prova do Enem, tá? Tem uma tradição. Na verdade, o susto que a gente vai tomar é se não cair o jornalismo e a publicidade. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa se armar, né? A gente precisa se armar para que a gente consiga ler esses textos com mais tranquilidade. Então, vou começar falando aqui, gente, sobre dois gêneros jornalísticos que são muito importantes, tá? A notícia e a reportagem. Às vezes, a gente não consegue diferenciar muito bem um do outro. Então, eu fiz uma listinha, né, para a gente poder entender a diferença. E aí, depois, a gente entra nos exemplos dos textos em si. Olha só, notícia transmite uma informação. Toda notícia narra um acontecimento. Agora, principalmente, a notícia apresenta uma novidade. Ela não se alonga e ela apresenta um lead. O que é o lead?
É o primeiro parágrafo. Daqui a pouquinho eu vou conversar sobre ele, porque ele também aparece na reportagem. A reportagem, ela transmite uma informação também. Agora, ela detalha o assunto. É um assunto detalhado e que não representa uma novidade. Ou seja, a reportagem, ela não é um novo acontecimento. Ela é uma apresentação aprofundada de alguma coisa que já se sabe, tá? Portanto, ela é alongada e ela também representa lead. Agora eu vou dar para vocês, gente, o pulo do gato na hora que você estiver lendo um texto jornalístico, né? Uma notícia, uma reportagem. O que acontece? Tanto a notícia quanto a reportagem, tem um parágrafo que se chama lead. Você tem o título da notícia, você tem um subtítulo, né? E abaixo você tem aí o primeiro parágrafo, que é chamado de lead. O primeiro parágrafo, ele é necessariamente um resumo do que aquela notícia vai trazer. Então, você vai ter ali, a notícia ou a reportagem, você vai ter ali o acontecimento principal, os personagens principais, o lugar, o tempo. Quando você estiver com muita pressa para ler uma notícia, o que você vai fazer? Você vai ler o lead só. Porque os demais parágrafos, eles são apenas um detalhamento das informações que foram dadas no lead. Muito cuidado. Prestem bastante atenção nisso, que isso ajuda, tá? Isso acelera o seu processo de confecção da prova e até mesmo o seu processo de leitura aí ao longo da sua vida, tá? Afinal de contas, né, gente, todo texto jornalístico, quando a gente está falando de notícia principalmente, mas de reportagem também, a gente está falando de textos que são muito diretos. Eles não querem deixar espaço para ambiguidade, né? Eles querem usar aquele português escorreito, claro, para ser entendido diretamente, para que não haja ali um problema na sua compreensão. Vamos dar uma olhada, então? Olha só. Eu peguei, gente, na realidade, para a gente poder olhar aqui para essa aula, eu peguei alguns elementos que são bem atuais, tá? Eles são bem atuais, eles fazem parte aí da nossa vida. Primeiro, eu peguei uma notícia, né? Essa notícia, ela é de hoje, ó, 29 de setembro, né? Você vai sempre olhar, isso é uma coisa importante, tá? Olha os elementos do seu texto, ó, dá uma olhada nele, né? Assim, os elementos extratextuais, de quando é esse texto, onde ele foi publicado, de onde ele saiu. Então, você tem o título, né? A manchete. Vulcão em erupção nas Ilhas Canárias, lava chega ao mar e gases tóxicos preocupam. O que ele vai fazer aí? Ele está querendo chamar, né? Presta atenção nessa notícia que eu estou te trazendo. Aí ela vem com o subtítulo: medidas preventivas foram adotadas porque, ao entrar em contato com água salgada, a lava de um vulcão como La Pampa pode gerar explosões e emissão de gases nocivos, segundo especialistas e autoridades. Então, você tem esse subtítulo e aí você chega ao lead. Olha só que interessante, né? Aqui a gente tem o vídeo que tem, mas que não é o que nos interessa. A gente vai falar do texto publicitário que está aí do lado. Olha bem, a lava do vulcão da ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, Espanha, chegou ao Oceano Atlântico na noite de terça-feira, cerca de 9 dias depois de ter entrado em erupção. Gente, tudo que você vai ver depois do lead é só detalhamento dessas informações iniciais que lhe foram dadas aqui, tá? Então, assim, muito cuidado quando você estiver diante de uma notícia, porque o lead, ele é o resumo, tá certo? Vamos olhar para vocês verem também o quanto esse texto, ele não se alonga, ele é um texto curto. Olha só. A gente vai observar, né, aqui o texto, ó, falando sobre alguns riscos à saúde desses gases, né, que foi a coisa que mais me importou, e o que acontece, alguns detalhamentos de tudo aquilo que já foi apresentado quando a gente falou do lead. Por outro lado, dá uma olhada na reportagem. A reportagem, gente, ela é muito mais detalhada, ela é mais longa e ela não traz para a gente nenhum tipo de novidade. Então, olha ali, ó, 450 anos de Caravaggio, o gênio como você nunca viu. Não é um acontecimento novo, né? Não é uma descoberta nova, né? Na realidade, o que a gente tem aqui é uma apresentação sobre essa obra do Caravaggio. Então, você tem aí embaixo, no aniversário do mestre Barroco, Itália e Vaticano lançam moedas comemorativas, estúdio disponibilizado
disponibiliza imagens de suas obras em altíssima resolução. Né? A gente vai ter aqui, né, algumas imagens do Caravaggio. A gente tem logo abaixo o lead, né, aquela notícia inicial ali, no dia 29 de setembro de 1571, há exatos 450 anos, Michelangelo Merisi da Caravaggio nascia na pequena cidade da região italiana da Lombardia. E aí ele vai mostrando para a gente um resumo. Quando a gente olha, né, para esse texto, além de os parágrafos, reparem, serem muito maiores, né, a gente tem aí a representação, é um texto muito mais rico em imagens. Repito, não são imagens de acontecimentos, são imagens que vão buscar sendo ilustrativas, né? Tem uma busca por um detalhamento. Vamos tentar explicar o que cada uma imagem dessa nos diz. Então, assim, muitas vezes, gente, chega a acontecer de cair mais de uma questão sobre notícia e reportagem dentro do Enem, tá? Então, assim, é um tipo de texto que a gente pode esperar e que, portanto, a gente tem que ser capaz de diferenciar, né? Isso daí vai ser um elemento absolutamente fundamental, assim. Você consegue diferenciar um texto jornalístico, uma reportagem de uma notícia, né? E você consegue fazer essa interpretação. Então, a gente tem aí um elemento muito importante. Mas, por outro lado, vamos falar do outro lado, né? Que também é bem significativo, texto publicitário. Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi aquela criancinha que assistia lá, né? As propagandas da TV. Mãe, pai, me dá, eu preciso desse sapato, eu preciso desse brinquedo, porque esse brinquedo é muito impressionante. Aí viu aqueles carrinhos, lembra? Que tinha aqueles carrinhos que iam andando na areia, aí parecia que eles subiam na parede, aí você ficava assim, meu Deus, que coisa incrível. Né, gente? Era tanto esse desejo, né, que as crianças, elas tinham em função da propaganda, que acabou havendo o marco da propaganda infantil, né, aqui no Brasil, nessa tentativa de, digamos assim, blindar a criança dessa propaganda diretamente feita para ela. Né? Tem até uma propaganda que é muito famosa, que é uma de uma tesourinha da Mônica, que o menino só falava, a menina, né, ela só falava, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, ou seja, já está despertando ali um sentimento na criança. Então, olha só, gente, para que serve um texto publicitário? Né? Para que serve a propaganda? Vamos falar de publicidade. Publicidade tornar público. Ou seja, para que todo mundo saiba mesmo, né? A ideia da publicidade é essa. Todo mundo tem que saber que isso aqui existe, tá? Só que aí é que tá. Existem tipos e tipos de publicidade. Vamos dar uma olhada também no material que eu trouxe para vocês. Olha só. Bem aqui, meus anjos, olhando de novo, né, para os nossos gêneros textuais, a gente vai perceber o seguinte: a publicidade, ela tem alguns objetivos. Vamos lá, o que a gente tem que olhar quando a gente está tendo um texto publicitário? A ideia do convencimento, toda publicidade quer te convencer a agir de alguma maneira, a comprar alguma coisa, enfim. Ela tem que despertar um interesse. Esse interesse, ele pode ser interesse público, ou seja, toda a população ela tem que saber daquilo ali, ou esse interesse, ele pode ser um interesse privado, né? Ou seja, você tem ali uma determinada empresa que quer vender, quer propagandear um determinado produto. Por outro lado, a gente também tem o público-alvo, ou seja, para quem essa propaganda quer vender, não é? Então, a gente vai ter que pensar. Por exemplo, você tem aí algum tipo de política pública para os idosos, né? Então, eu preciso direcionar minha propaganda para isso. Eu tenho uma espécie de política pública para as crianças, mas as crianças, elas não têm a habilidade, né, ou o discernimento, a capacidade de entender que ela tem que usufruir daquilo ali. Então, essa propaganda tem que ser direcionada aos pais. Tem que ir lá dizer, pai, mãe, você tem que pegar seu filho, você tem que levar lá, né? Então, assim... E existem aquelas propagandas que são voltadas mesmo para o bem comum, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que agir de uma determinada maneira que seja consoante com aquilo ali que ela está pedindo, tá? Dentro da empresa privada, a gente também tem o público-alvo, né? Por quê? Eu estou querendo vender um produto, eu quero vender vestido, né? Eu quero vender esse vestido para quem? Para qual faixa etária? Para qual classe econômica? Né? Eu quero vender um vestido de R$5.000.
Onde eu vou veicular essa propaganda? No vestido de 5 mil reais, eu não vou ficar distribuindo panfleto na rua, porque não é todo mundo que tem 5 mil reais para dar no vestido, não é? Então, assim, a ideia do público-alvo é muito importante. Muitas vezes vocês vão encontrar a palavra público-alvo como interlocutor. Quem é o interlocutor dessa mensagem? Ela está falando com quem? Tá? Então, muita atenção nisso aí. Vamos dar uma olhadinha em algumas propagandas, até porque a propaganda ela tem estratégias. Ou seja, quando você adere àquilo ali, o que é que você ganha? E o que é que você dá? Tá? Então, olha só. Aqui, eu trouxe algumas propagandas. Deixa eu abrir, está abrindo. Gente, vamos começar olhando essa propaganda aqui. Aqui a gente tem uma propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, tá? O apelo dessa propaganda ele é bem interessante. Na verdade, ele está pedindo para que você doe, né? Seja você um herói, doe para os Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, é muito comum a presença dos verbos no imperativo, tá? Não só o verbo no imperativo, mas o verbo no infinitivo também, mas com uma ideia de comando. Doar para os Médicos Sem Fronteiras, no lugar de doe, tá? Isso pode aparecer. O que é que você ganha com isso? Você vai ser um herói, né? Então, olha só, você vai se sentir bem. Atualmente, a propaganda ela tem muito isso, né? Você não adquire só um bem, você se transforma em alguma coisa a partir do momento que você tem aquilo, que você tem aquela atitude, que você tem aquele bem, tá? Então, aí, a gente tem uma maneira de venda, né? Uma estratégia de venda que envolve o quê? A sua transformação interior, né? Olha, você vai ser uma pessoa a mais se você fizer isso. Nós temos, por outro lado, essa bela propaganda aqui, um diamante é para sempre, né? Aqui, a gente tem uma tentativa de propagandear anéis de diamante, ou anéis de diamante não, né? Diamantes em si. Aliás, gente, eu vou deixar aqui, vou parar de compartilhar só um pouquinho, que eu quero dar uma dica de documentário para vocês. Tem uma série na Netflix chamada Explicando. Os episódios são curtos, são assim, 20 minutos de episódio, coisa pouca, sabe? E ele fala sobre vários assuntos que fazem parte do nosso mundo e da nossa vida. Então, por exemplo, ele vai falar da pirataria e ele vai falar dos diamantes. Assistam ao episódio que fala sobre diamantes. É absolutamente fantástico, assim, eu recomendo sem pensar duas vezes, tá? E aqui, né? Qual é a estratégia que ele está usando? Olha, você vai comprar um bem valioso, né? Um diamante é para sempre, ou seja, é um investimento para a vida. Você vai levar isso para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, além do status que vai estar relacionando a isso, né? Que vai estar relacionado ao fato de você ter um diamante. Nós temos também, gente, aqui, né, uma propaganda governamental. E aí você tem uma propaganda governamental que tem, né, que é de interesse público, que é a ideia da campanha nacional de vacinação. Nesse caso, o governo do estado do Ceará é muito comum, tá? Assim, é muito comum de acontecer você tentar fazer aí as pessoas se conscientizarem sobre aquilo ali, né, e atenderem a um determinado pedido. Então, você tem campanhas que são altamente informativas. E também existe, gente, isso aqui, né? Que é a beleza, que é a propaganda feita a partir do humor. Sinaf, gente, é uma seguradora, de planos funerários, né? De planos funerários. Então, você tem aqui, nossos clientes nunca voltaram para reclamar, né? Então, assim, você tem aí o duplo sentido, né? Você vai tentar pensar, meu Deus do céu, tem um duplo sentido, meu cliente nunca voltou para reclamar, por quê? Morreu, né? E aí, mas nunca voltou para reclamar. A gente faz um serviço maravilhoso, né? Logo ali abaixo. Sinaf 25 anos, incrível chegar onde chegamos, perdendo um cliente atrás do outro. Perdendo justamente porque eles lidam com a morte, né, gente? E eles fazem isso de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. E o humor, ele é importante. Então, olha só, eu vou até falar uma coisinha sobre o humor aqui. Porque, gente, eu sou professora, né? Aí, se tem um negócio que eu não aguento mais escutar, ai, professora, qual é o humor da tirinha? Nenhum, achei graça.
Tá bom, meu filho. Você pode não ter achado graça. A intenção de humor não tem absolutamente nada a ver com você ter achado engraçado ou não. Inclusive, se você não percebe a intenção do humor, não achar engraçado, mas se você não percebe que existe uma intenção de humor, o problema está em você, que não está interpretando o texto. Ou seja, você pode não rir, mas a intenção do humor você vai achar. Quando você vê, por exemplo, né, vem lá, almoço de domingo, é pavê ou para comer? Gente, aquilo não tem graça nenhuma. Mas você percebe que a pessoa que disse isso, ela está tendo uma intenção humorística ali, tá? Então, assim, aula 1 sobre gêneros textuais, muita atenção a tudo que a gente falou agora. Aí, terminou de ver essa aula, vai lá no nosso grupo do Telegram, pega os nossos exercícios. A gente tem exercício lá. Tô na dúvida, me manda mensagem, eu tô por aí, gente. Em algum momento eu respondo, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a nossa próxima aula.